Olá, sejam bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre o coração de qualquer processo, o pedido. É ele que define tudo, sabe? O que se quer, para onde o processo vai, é a peça-chave de tudo. Então, bora lá entender isso direito? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que se ganha um processo? A resposta, claro, não é simples, mas uma coisa é certa. A base de qualquer vitória, ela é construída bem antes de o juiz bater o martelo. Imagina que um processo é como construir uma casa. Antes de qualquer coisa, de subir qualquer parede, o que a gente precisa? Exato, da planta baixa do projeto. E no direito, essa planta baixa, ela se chama pedido. Ok, então vamos a fundo. O que é esse tal de pedido? Olha, ele é simplesmente a espinha dorsal de tudo. Sem pedido, não existe processo. Ponto final. É ali que se diz com todas as letras o que se está buscando na justiça. É o nosso objetivo final. Traduzindo para o bom português, o pedido é aquilo que se quer que o juiz decida. E olha que interessante, ele limita a atuação do juiz. O juiz não pode decidir nem a mais, nem algo diferente do que foi pedido. É como se o pedido desenhasse o campo de jogo. Se o juiz sair dessa linha, a decisão dele pode até ser invalidada. Mas claro, essa planta baixa não pode ser de qualquer jeito. Para ela ser válida, ela precisa seguir duas regrinhas de ouro. Duas exigências que estão lá, escritas na lei, no Código de Processo Civil. Vamos ver quais são essas regras. Regra número 1. O pedido tem que ser certo. Isso está lá no artigo 322. O que isso quer dizer? Que não pode ter dúvida sobre o que se está pedindo. Não dá para chegar e falar, eu quero um carro. Não. Tem que ser, eu quero aquele carro, da cor tal, placa tal. É a qualidade, a especificação da coisa. Beleza, essa foi a primeira. A segunda regra, que vem do artigo 324, é que o pedido precisa ser determinado. Aqui o foco muda. Não é mais sobre o que, mas sobre o quanto. Se for um pedido em dinheiro, por exemplo, não adianta pedir uma indenização. Tem que dizer exatamente o valor, 50 mil reais. É a quantidade. Então, para ficar bem claro, certo responde o quê? Qual é a coisa? É aquele carro vermelho, placa XYZ. Determinado responde o quanto. Qual é o valor? 50 mil reais. Simples assim. Um é a qualidade, o outro é a quantidade. Mas a lei não é boba, né? Ela sabe que às vezes é impossível saber o valor exato logo de cara. O próprio artigo 324 já prevê isso. Pensa numa ação de herança, que ninguém sabe direito o patrimônio total, ou num dano que ainda está acontecendo. Nesses casos, a lei permite que o pedido seja genérico, para ser definido depois. Bom, agora que a base da nossa construção está sólida, vamos falar dos projetos mais avançados. A lei dá umas ferramentas e umas estratégias mais complexas para a gente formular os pedidos. É como se a gente pudesse adicionar uns quartos extras ou umas varandas na nossa planta baixa. Basicamente, a gente tem duas estratégias bem comuns. A primeira é o pedido alternativo. É tipo, você pode me entregar o carro ou pagar o valor dele. A escolha é da outra parte. A segunda é o pedido subsidiário. Esse tem uma ordem. Eu quero o carro. Mas se não der mesmo para entregar o carro, aí eu aceito o dinheiro. É o famoso plano A e, se não der certo, o plano B. E se a gente quiser pedir mais de uma coisa ao mesmo tempo contra a mesma pessoa? Pode? Pode. O artigo 327 permite isso. É a chamada cumulação de pedidos. É como projetar uma casa com vários quartos, sala, cozinha, tudo no mesmo processo. Desde que uma coisa não anule a outra e que o juiz e o tipo de processo sejam os mesmos para tudo, tá valendo. Certo. Mas e se a gente está no meio da obra e percebe que a planta está errada? Dá para mudar o pedido com o processo já andando? A resposta é sim! Mas calma, tem regra para isso. E a regra é bem específica. O artigo 329 cria uma linha no tempo, um divisor de águas, a citação do réu, que é quando o réu é oficialmente avisado do processo. Antes disso, antes do réu entrar no jogo, o autor pode mudar o pedido à vontade. Mas depois da citação, aí a coisa muda. Qualquer alteração precisa do ok do réu. Isso é para garantir que a defesa dele não seja prejudicada, claro. E agora a gente chega no ponto central. Por que tanta preocupação com essa planta baixa? Simples. Porque um pedido mal feito pode botar tudo a perder. Pode fazer o processo ser rejeitado logo de cara, ou, o que é pior, a pessoa até ganha, mas a decisão não serve para nada na prática, não dá para executar. É um desastre.
E o mais incrível de tudo é a concisão da lei. Pensa só, toda essa base, toda essa estrutura fundamental sobre como fazer um pedido está resumida em apenas 8 artigos. 8, do 322 ao 329 do Código de Processo Civil. É um pedacinho pequeno da lei, mas com poder gigantesco, capaz de decidir o destino de um processo inteiro. Então, a grande lição é essa. Um pedido bem feito não é só burocracia. É uma questão de justiça. Ele garante que o jogo seja limpo. De um lado, o réu sabe exatamente do que precisa se defender. Do outro, o juiz sabe exatamente sobre o que precisa decidir. Isso resulta numa decisão justa e, mais importante, que funciona na vida real. E para a gente fechar, fica uma reflexão que vai além do direito. Essa clareza toda que a lei exige de um pedido serve para a vida, né? Será que os nossos objetivos, aquilo que a gente busca, estão definidos com essa mesma certeza e determinação? É uma boa pergunta para se fazer.